Olá, oitavo ano! O ano está se findando e nós estamos aqui na nossa revisão parte 2 de História. Um momento que vocês irão relembrar alguns conteúdos em relação aos Estados Unidos, em relação ao darwinismo, a eugenia e os movimentos preconceituosos de xenofobia. Então vamos começar a nossa revisão? O primeiro ponto, vamos lembrar o que foi o Destino Manifesto. Nos Estados Unidos, na época da colonização de povoamento inglesa, ou seja, a Nova Inglaterra, na América, nós tivemos aí a ideia de trazer o progresso. Por isso vocês veem esse símbolo de uma mulher puxando os fios, de iluminação, de postes, trazendo a civilização, o progresso. Essa era a ideia dos estadunidenses, que diziam estar trazendo, ter sido o povo escolhido por Deus para trazer a civilização para o novo mundo, ou seja, a América para os americanos, Então, eles foram expandindo para o oeste, foram tomando e dizimando também a cultura nativa dos Sioux, Cheyennes, indígenas nativos, e travaram muitos conflitos com esses nativos também, tá? Então, essa foi a ideia do Destino Manifesto, onde já mostra uma ideia de superioridade dos americanos, se achando superiores ou melhores, E trazendo essa ideia eurocêntrica de civilização, de serem os ditos civilizados. E aí a gente tem a teoria que eu trabalhei com vocês em outros vídeos sobre o etnocentrismo, Ou seja, será que existe uma etnia, uma raça? Porque para mim só existe a raça humana, E não várias raças humanas, devido à característica física. Eu não posso achar que uma raça é melhor do que a outra. Então, o etnocentrismo é ao contrário. O etnocentrismo, ele é preconceituoso. Ele acha que uma determinada cultura, uma determinada nação, um determinado povo, ele é superior ao outro devido às suas características físicas, culturais. E assim, com a ideia do etnocentrismo, nós vivemos o imperialismo, nós vivemos o neocolonialismo, ou seja, formas de exploração do homem pelo homem, tá certo? Relembrando ainda, outra política estadunidense foi a do grande porrete, O Big Stick, na época do presidente Theodore Roosevelt, e onde tem aí a figura do tio Sam, ou seja, a América para os americanos, Vamos fazer uma política militar e econômica onde mostra a superioridade estadunidense, americana, sobre as outras porções da América e até mesmo em relação ao mundo. Eles estavam se achando superiores na época do presidente Theodore Roosevelt, ele segura aí o porrete, o Big Stick, essa teoria da América para os americanos, do grande porrete. E nós tivemos em meio a isso os Estados Unidos, o Sul e o Norte em guerra, a chamada Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão, onde o Norte dos Estados Unidos e o Sul dos Estados Unidos, que o Sul tinha uma economia agrária e o Norte uma economia industrializada. O Norte ele queria unificar, mas se achava superior em muitas questões ao Sul. Por quê? Porque o Sul viveu a colonização de exploração, usou a mão de obra escrava, já o Norte não, Tinha a ideia do povoamento. Então, o que dizia Abraham Lincoln nessa questão? Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá, não vai conseguir vencer, sobreviver. Acredito que esse governo, meio escravista e meio livre, ou seja, o Norte usou a mão de obra livre, não poderá durar para sempre. Não espero que a união se dissolva, não espero que a casa caia. Ou seja, a questão é unir os Estados Unidos, unir o Norte e o Sul. Mas espero que deixe de ser dividida.
ela se transformará só numa coisa ou só na outra. Abraham Lincoln. Então eu tenho um quadro aqui onde diz: a mão de obra nos estados do norte era mão de obra assalariada, livre, era a industrialização, era voltada para o mercado interno, a produção. O sul foi agrário, usou mão de obra escravizada, e o mercado era voltado para a exportação, mercado externo, tá? E assim os Estados Unidos viveu a guerra civil, a guerra de secessão. Outro ponto aqui em relação às questões preconceituosas e às questões de se achar superior, nós temos a teoria do darwinismo, da evolução da espécie, né? Então, o que diz aqui no darwinismo? Conhecido como o mais influente proponente na corrente atualmente chamada de darwinismo social, aí ele faz uma comparação com Spencer, né? Diz o seguinte, eu destaquei para vocês aí: a noção de progresso a partir de uma perspectiva social. Darwin, por sua vez, defendia a ocorrência de seleção natural por meio de uma perspectiva biológica, ou seja, que existiria, né, uma superioridade aí racial. Mas o que eu quero mesmo mostrar para vocês aqui é a teoria do branqueamento, a teoria da eugenia, que foi utilizada muito, né, no século XX, onde se incentivava essa difusão do branqueamento da raça, ou seja, o casamento e a propagação de raças, para que ocorresse um branqueamento em determinados locais, né? Por isso que você vê aí o negro, né, ou preto, e uma pessoa de cor da pele mais branca, gerando uma nova geração com a teoria da eugenia, do branqueamento da raça. E o que é a xenofobia, né? A aversão a outras raças. Como é que a gente percebe a xenofobia? A xenofobia ela é um crime de ódio. No dia a dia, se uma pessoa faz comentários desrespeitosos sobre a cultura de um povo, se ela inferioriza os costumes e as tradições de determinadas pessoas, se elas acusam um imigrante de atrapalhar a vida, de tomar o emprego das pessoas que são originários de determinado lugar, ele também está sendo xenofóbico. Então, são várias as maneiras da gente perceber que as pessoas ainda estão enraizadas com preconceito racial na sociedade. Inclusive a nossa sociedade brasileira, que não deveria existir, porque nós temos uma mistura, né? Como diria, né? A ideia da mistura racial do europeu, do indígena nativo e do negro africano, né? Então somos povos também afrodescendentes. O que eu desejo a vocês, né, é uma boa prova, que vocês sejam aprovados, e um Feliz Natal e até a próxima.